Olha só, nós estamos iniciando uma série, Amadureçam, é uma série bem legal, não é? O tema é interessante. E eu acredito muito apropriado também para o nosso tempo. E cada um aqui está num nível de jornada com Deus. E igreja é assim, não é? Alguns que estão começando, outros que já estão mais avançados, e o mais importante de tudo é que nós somos parte desse mesmo corpo, dessa mesma família. E os mais maduros vão ajudando aqueles que estão começando na fé, não é? E o certo é de que quando a trombeta um dia soar, porque ela vai soar, né, Júnior? Ela vai soar e os mortos serão ressuscitados e nós, os vivos, seremos transformados e nos encontraremos com Ele. E nos encontraremos com Ele. Falar sobre maturidade é interessantíssimo. O texto que nós vamos meditar, refletir, ele é de uma riqueza tremenda, de uma riqueza espetacular. Então, quando falamos de maturidade, o sinônimo dessa palavra, nós sabemos que existem determinados graus de maturidade que são adquiridos devido à idade. Então, você espera que uma pessoa com uma determinada idade, ela já tenha os sinais de amadurecimento em várias áreas e em vários aspectos da sua vida. Então, nessa linha de pensamento, nós podemos afirmar que existem dois tipos de maturidade. A maturidade que costuma vir com o tempo de vida e a maturidade que é ganha por ações intencionais ou experiências e atuações inesperadas, mas que provocam um determinado grau de crescimento. E nós temos uma intencionalidade em falar sobre esse assunto. Nós já estamos pregando aqui há acho que já estamos entrando no terceiro ano, na verdade. Assim cremos e assim vivemos. Na década de 70, mais especificamente 1970, o número de cristãos evangélicos no Brasil era cerca de 2 a 4%. No censo de 2010, nós chegamos a um número de 22% da população. A revista Veja, de janeiro desse ano, publicou uma matéria de que se essa curva de crescimento continua, nós vamos chegar aí a cerca de 60 milhões de evangélicos no Brasil, não é? Obviamente que isso tem uma série de implicações que eu não vou discorrer para vocês aqui, do ponto de vista social, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista político, tem muitas implicações. Mas só para dizer para vocês que nós estamos, assim, crescendo em número. E nós temos uma preocupação como pastores desta igreja. Nós estamos há mais de um ano trabalhando incansavelmente num projeto de igreja que nós chamamos de Igreja Simples. Eu preguei uma vez uma série baseada no livro de Atos, que eu chamo de complexidade, a complexidade dos grandes centros, ou as cidades, como as cidades, os grandes centros são tão complexos que precisam de uma igreja simples. Não é? Se você olhar a igreja de Atos, capítulo 2, você percebe que a igreja ela é simples na sua estrutura. E nós descobrimos que a nossa estrutura ela é muito complexa, como Igreja Batista do Povo. Então, nós estamos trabalhando há mais de um ano sobre essa temática da igreja simples, que tem 4 palavrinhas, não é 3, colocamos só uma a mais. 4 palavrinhas, que é crer, crescer, servir e transformar. Por quê? Porque nós estamos preocupados com você. Nós estamos preocupados com o status e o estado da igreja no Brasil, em todos os sentidos. Nós não queremos uma igreja que incha. Nós queremos uma igreja e queremos ser uma igreja que olha para você e vê você como um vocacionado em potencial. Amém? 2 crentes disse amém? Amém? Então nós temos uma intenção em trabalharmos incansavelmente
olhando para São Paulo, Brasil e a igreja num contexto global, olhando para cada membro dessa igreja e pensando como podemos equipá-los, como podemos acolher vocações, reconhecer estas vocações e enviá-las para lugares estratégicos para que causem impacto e transformação no mundo. Então nós queremos engajar as ovelhas nesse processo de amadurecimento, pelo tempo que possuem na caminhada cristã, não é? Os anos de conversão. Só para você ter ideia, quando surge no quarto século, quando Constantino assume o Império Romano, a igreja se une com o Estado, surge um movimento chamado de movimento monástico, muitos vão para o deserto, muitos monges vão viver no deserto, vão viver nas cavernas, eles começam a criar os mosteiros, e o monge, ou a idade de um monge, ela era contada a partir do dia da sua conversão. Ele tinha a idade física dele, biológica, de quando nasceu, mas ele tinha uma segunda idade, que era a idade de quando ele teve uma experiência com Deus, do novo nascimento. Porque, na verdade, a gente nasce de novo, né? A experiência do novo nascimento é o início de um novo ciclo e de uma nova vida, segundo aquilo que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim que eis que assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, os anos de conversão, que deve ser natural, que se espera, e também um nível de amadurecimento pela obediência e intencionalidade das suas ações. Ações à medida que são expostos ao conhecimento da palavra de Deus e respondem a essas experiências, tá? Eu achei duas frases interessantes. Uma é de um cara chamado Daniel Goleman, no livro Inteligência Emocional. Tem uma frase dele no livro 46, na página 46, ele diz assim: nós nos assustamos, às vezes, quando nós percebemos algumas pessoas que têm um nível de QI muito elevado, fazer algumas coisas que assustam a gente, não é? Você se assusta ou não? Você assim, uau, mas aquela pessoa, ela era tão racional, não é? Que, nossa, mas como pode fulano fazer isso? O Goleman dá a seguinte resposta, ele diz assim: a inteligência acadêmica pouco tem a ver com a vida emocional. As pessoas mais brilhantes podem se afogar nos recifes de paixões e dos impulsos desenfreados. Pessoas com um alto nível de QI podem ser pilotos incompetentes de sua vida particular. Eita, que lapada, hein? Não é? Acaba aqui, bateu forte. Uma outra frase, e se alguém quiser, depois eu posso até postá-la no meu Instagram, você pode mandar, ou se tiver o meu contato, você me mande. Tem um artigo da BBC, eu encontrei esse ano, não lembro a data exatamente. O artigo diz assim, como o normal pode se tornar anormal. How the abnormal can get normalized or normal. Como que aquilo que é anormal pode se tornar normal. Eu ia explorar um pouco, mas certamente eu não vou ter tempo, mas eu quero citar uma outra frase para você, que eu acredito que ela vai nos ajudar muito nesse momento de reflexão, porque tem tudo a ver com o tema da noite, que é amadureçam. É de um cara, de um dos maiores futurologistas do século XX, chamado Alvin Toffler. Ele diz assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, não consegue desaprender e reaprender. O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever,
mas aquele que não consegue aprender. Aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Isso aqui tem tudo a ver porque nós vamos falar um pouco sobre tradição, que está muito relacionado ao nosso tema. Amadureçam. Amadurecer. Hebreus, capítulo 5, do verso 11 ao verso 14. Se você quiser deixar aberto aí na sua Bíblia impressa ou na sua versão eletrônica, por favor, faça. Mas eu queria ler com você, pelo menos aí, o verso, para a gente se situar dentro do contexto do livro. O verso 11 diz assim: a este respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Verso 11. Hebreus capítulo 5, verso 11 eu li, agora eu vou ler Hebreus capítulo 6, verso 1. Olha só. Por isso deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo e avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Capítulo 2, verso 1. Por essa razão importa que nos apeguemos. Por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então veja só que a teologia do livro de Hebreus é uma teologia muito profunda. Muito profunda. Ela traça um paralelo e como que todos os símbolos, muitos protótipos do templo, do ministério sacerdotal, da linhagem sacerdotal, ela se desdobra ou ela é esclarecida dentro da teologia do livro de Hebreus. Então, é um livro de uma profundidade teológica fenomenal. Eusébio de Cesareia, muitos discutem quem escreveu, se foi Paulo, não é? Se foi Apolo, alguns dizem que foi possivelmente Barnabé que escreveu. Eusébio de Cesareia disse que só Deus sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Então, se Eusébio de Cesareia não sabia quem foi, então não é ser Samuel que vai se aventurar, né? Então veja só, que nós temos aqui, e é muito interessante, porque quando chega no capítulo 5, do verso 11 ao verso 14, o escritor, o autor do livro, ele literalmente, gente, ele muda de assunto, ele muda o tópico, ele dá um cavalo de pau mesmo, e muda de rota. Muda. É como se ele dissesse assim, olha, eu estou explicando coisas para vocês, vocês não estão compreendendo. Estou explicando aquilo que é básico e vocês não conseguem entender. Então é o seguinte, deixa eu mudar aqui um pouco a rota. E quais eram os ensinos básicos? No capítulo 6, no verso... a partir do verso... No verso 1 ele já diz, mas no verso 2 ele diz assim, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Está dizendo assim, olha, vocês fracassaram, apesar de ser uma igreja formada de membros, na sua maioria, que tem origem judaica. Vocês podem ser muito bem versados em toda a teologia do Antigo Testamento, muito bem instruídos, mas dos princípios rudimentares, elementares da fé cristã, vocês se estagnaram, vocês pararam. É como se o autor estivesse dizendo assim, olha, eu queria levá-los para um nível mais profundo, de uma teologia muito mais profunda, de uma comida muito mais sólida, mas apesar de todo o conhecimento que vocês têm do judaísmo, vocês pararam no tempo,
vocês se afogaram na tradição de vocês e se esqueceram de avançar, de progredir. A tradição é muito boa, mas a tradição, quando ela vira tradicionalismo, é terrível, porque ela vira saudosismo. Naquele tempo era assim, os meus pais faziam dessa maneira, foi desse jeito que eu aprendi, e não vou mudar, não é? Então veja só, existe aqui o perigo, que é o perigo da negligência. Muito poderia ter sido ensinado, mas eles não podiam compreender. Capítulo 5, verso 11, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer. Muito o que dizer. Coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos em aprender. A palavra lento, aqui na tradução atualizada, aqui no meu computador está a NVI, aqui está atualizada, se tornaram preguiçosos, lentos. É uma postura pessoal de comodismo, de indiferença, infantilizada, coisas difíceis de explicar. Foi uma tradição que podia ser boa, mas virou tradicionalismo. Difícil de explicar por quê? Porque dependendo da sua cultura evangélica, dependendo do seu pedigree teológico, dependendo do seu envolvimento denominacional, você vai resistir àquilo que é novo. Você vai ouvir as mensagens e você será um mero espectador crítico. Porque tudo que você ouve e passa pelo crivo da sua tradição, que se tornou tradicionalismo. Eu acredito, e façam isto mesmo, não é? Se você tem maturidade para fazer e se está aberto para receber aquilo que é novo de Deus para a sua vida, como os crentes de Bereia, as palavras que você ouvir desse púlpito, compare com aquilo que a Bíblia diz, ou veja se corresponde à sã doutrina, se não rejeite. Graças a Deus, aquilo que flui desse púlpito, pelo menos até hoje o que eu tenho visto, é uma teologia boa e uma teologia saudável. E louvado seja o Senhor por isso. Agora, veja só como que a postura de ser lento e preguiçoso para o novo, para aprender novamente e entrar num processo, como diz o Toffler, de desaprender. A gente observa e é indiferente. A gente observa e se torna espectador. Nós observamos e nos tornamos críticos. Nós observamos e esperamos até onde isso vai dar. Nós esperamos e dizemos assim, não, eu já fracassei, ou eu vi muitos fracassos ao longo da minha jornada cristã, em outros lugares, eu quero ver como que as coisas vão se desdobrar aqui nos próximos anos. Essa é uma postura ruim. Quando o crivo deixa de ser Deus e a sua palavra, o crivo é a palavra de Deus. E a pergunta agora para nós é: eu tenho sido um facilitador para digerir, para interpretar, para receber aquilo que Deus tem para falar para mim? Ou aquilo que Ele tem falado? Ou será que toda essa tradição que virou tradicionalismo fez de mim uma pessoa com o coração endurecido, cujos pés não estão mais para o crescimento e nem na via do amadurecimento, mas da ruína? É perigosíssimo.
Os ensinamentos eram básicos. Os ensinamentos eram rudimentares. Leite, eram crianças. Por que não podiam compreender? Porque eram bebês. Apesar de terem recebido Jesus, de terem uma boa bagagem dentro da teologia do Antigo Testamento e da tradição judaica, mas eles não puderam receber o novo, um ensino mais robusto, comida sólida. Ou seja, continuavam dependentes. Leite, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios, no capítulo 3, é alimento. Leite materno é um dos alimentos mais completos, mas é comida digerida. Alguns médicos recomendam por 6 meses, algumas mães vão até 2 anos, outras, por protecionismo, vão até tantos anos. Mas um adulto não vive de leite materno. Adulto precisa de comida sólida. Vai se tornando independente. Por quê? Porque cada fase, cada estação da vida, pede-se um tipo de dieta. Os tipos de vitamina, de proteína, uma carga boa de carboidrato, e assim por diante. O médico já deve ter pedido para você uma série de exames para avaliar como que está a vitamina D, B12, B1, cálcio, potássio e assim por diante. E se houver deficiências, o que é que vai acontecer? Vai fazer uma reposição. Aqui é uma deficiência crônica. Por quê? Porque esse crente infantilizado não deu o primeiro passo rumo ao crescimento. A ideia aqui é esta: de princípio elementar, de sequência, A, B e C. Ele parou no A. Como se fosse num desfile militar, de alguém que está puxando no comando aquele desfile, mas que tem sequência, que caminha, que se move para um alvo. Por quê? Por causa da preguiça. Por causa da inércia. Quais eram os assuntos profundos? E aqui entra. Quando você lê o livro de Hebreus, e que você consegue olhar e fazer essas comparações entre o sacerdócio araônico, ou lá de Arão, que eram dos levitas, agora o autor aos Hebreus vai dizer assim: não, Jesus não descende de Arão, ele é descendente da tribo de Judá. Quebrou todo o paradigma. O sacerdócio araônico, olha as coisas profundas. Arão tinha que oferecer sacrifícios por ele, pela comunidade, para estar na presença de Deus. Jesus é um sacerdote, ou sumo sacerdote, que é superior a Arão. Por quê? Primeiro, nasceu sem pecado. Ele é perfeito. Arão tinha que oferecer sacrifícios uma vez por ano, entrar no dia da expiação, dentro do templo, dentro do tabernáculo, e oferecer sacrifício a Deus. Jesus entrou de uma vez por todas, porque o sacrifício foi perfeito. Arão, ano após anos, e os seus descendentes assumindo esse ministério sacerdotal, Jesus ofereceu-se de uma única vez como sacrifício a Deus. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas e suficiente. Isso não é tremendo? Agora fala aí se isso não é teologia robusta. Aqui está a razão da dificuldade. Porque se você não lançou o fundamento, se você não deu o primeiro passo, se você ainda não cresceu nas coisas simples, se você não saiu da fase do leite materno,
da comida líquida. O John Stott diz assim, que leite é comida digerida para uma estação, para uma fase da vida, mas para crente maduro o negócio tem que ser robusto. Tem que ser uma feijoada daquela, não é? Então veja só, como que esse texto aqui, ele tem tanta profundidade. O texto vai dizer assim, olha, pelo tempo percorrido, vocês já deveriam ser mestres. Que frustração, irmão. Olha só, se os teólogos estão corretos, esses irmãos da carta aos Hebreus, eles já são aí a segunda geração de crentes. Essa igreja tinha pelo menos 30 anos. Vamos dizer assim. E o autor diz assim, olha, vocês ainda estão nos princípios elementares. Vocês já eram para ser mestres. Olha o gap. Olha os anos perdidos. Olha quanta omissão, olha quanta falta de responsabilidade. Olha quanta falta de compromisso. Olha quanta inanição espiritual. A sociedade do século 21, ela vive na sua maioria no nível da superficialidade. Nós temos tanta informação, não é? Uma atrás da outra. A gente não consegue acompanhar. É tanta informação e tanta superficialidade. Defina áreas de foco onde você quer crescer, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, na sua vida familiar. Porque os dias são maus e as nossas raízes precisam realmente estar muito aprofundadas e os nossos pés muito firmados sobre a rocha. Porque os ventos estão soprando de maneira assustadora. Assustadora. Como que está a sua jornada? Se eu te perguntasse qual é a sua idade espiritual, você é um adulto? Maduro? Ou você é um adulto infantilizado? Porque é uma igreja adulta do ponto de vista da idade, porque é a segunda geração, mas espiritualmente infantilizada. E a tradição do Antigo Testamento está sugando, está suplantando aquilo que é novo. O ensino mais profundo apresentado na pessoa de Jesus Cristo, que é superior a Arão, que é superior a Moisés, que é superior a todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus precisa encontrar o devido lugar no nosso coração, na nossa teologia e na nossa vida prática. Os teólogos liberais, por meio das mídias, estão encontrando os seus lugares. Os pastores coaches, com as mensagens de autoajuda, não é? Estão encontrando os seus devidos lugares, mas esse é um pseudo-evangelho. Isso não sustenta, isso não aguenta a tempestade, isso não aguenta a perseguição. Não aguenta. Nós precisamos voltar para o Evangelho. Uma volta para o Evangelho. Alguns de vocês devem ter tido algumas experiências nefastas em algumas igrejas. De serem abusados, manipulados, enganados. Então aqui você se tornou um mero espectador. Joga tudo esse lixo fora. Jesus está disposto a recomeçar com você. A cumprir todos os anseios do seu coração de acordo com a vontade dele que é boa, perfeita e agradável.
Ele responde aos anseios do seu coração. Aqueles crentes já eram para saber muito, ensinarem, discernirem, julgarem entre aquilo que é bom, como está no verso 14, que nós vamos ler daqui a pouco. Julgar. E julgar não é julgar simplesmente pelo olhar, pelo sentido. É julgar pelo conhecimento. Criança não tem a capacidade de julgar. Criança é totalmente dependente, é levado de um lado para o outro. Essa é a jornada. Esse é o caminho de crentes infantilizados. Eu sei que alguns gostam daquela mensagem que mexe com o ego, de que você vai comer o bem dessa terra, de que você será cabeça e não cauda. Quando a gente lê o texto, tem que ler o texto dentro do contexto. Quando você lê Deuteronômio 28, leia as bênçãos que decorrem da obediência e as maldições que decorrem da desobediência. A gente só fica com a parte boa. Meus irmãos, e deixe-me dizer uma coisa para você. Ser cristão não é entrar numa jornada de autoflagelo. Ser franciscano, porque até Francisco de Assis, dentro do seu contexto, tinha uma razão de ser, no 12º século. Mas a gente só vislumbra o paraíso na terra. Esse lugar é cruel. O mundo é mau. Paulo diz em Romanos 3 que não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se extraviaram. Jesus disse, o mundo vai odiar vocês, mas saibam que o mundo me odiou primeiro. Não peço, Pai, que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A questão não é a guerra, não é a batalha. A grande sacada é que Ele está conosco. Essa é a diferença. Não importa se o sistema econômico vai colapsar. Não importa se o esfriamento e os escândalos estão aí, eles vão acontecer. O que importa para nós é aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Diante desse nível de maturidade, se eu perguntar para você, qual que é a sua idade? Qual conceito você tem sobre você mesmo? Sobre você mesma? Qual? Qual é o padrão? Qual é a régua? É a estratificação social do IBGE? Classe A, B, C? Deixa-me dizer uma coisa. Nós aqui, o nível, a régua, é Deus, que Ele não trata ninguém com parcialidade. Ele põe ricos e pobres, brancos e pretos, sulistas e nordestinos, judeus e palestinos na mesma mesa. Porque nós somos filhos de um mesmo Pai, e não fomos chamados para vivermos de maneira segregada. Nós somos parte de uma mesma família. Romanos 12:3, olha só, isso aqui é uma paulada. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado. Você já leu esse verso antes? Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé. Irmãos, eu vou te contar uma história, hein? Ninguém tem um conceito mais elevado. Todos nós aqui temos ego. Ego é bom. A gente só precisa encontrar a dose, a medida, o equilíbrio. Não ter.
Eu viajei com o Roberto e fiquei 5 dias com ele, uma figura. Figura gospel. Ele falou assim: Samuel, depois dessa viagem a sua vida não será mais a mesma. Porque todas as suas incompetências serão complementadas por minhas competências. E eu falei: perfeito, Roberto. E é isso mesmo. Não ter um conceito elevado e acima é reconhecer as minhas incompetências e entender de que eu sou membro deste corpo, desta família, e que juntos nós nos complementamos. É uma palavra forte, sim, mas todos nós, em certos aspectos da nossa vida, somos incompetentes. Forte, não? Não sei se vão me colocar na escala de dezembro. Ninguém tem uma medida mais elevada. Lúcifer, se você ler Ezequiel, capítulo 28, ele quis estar acima de Deus. Quando Satanás tentou Adão e Eva, no dia que vocês comerem do fruto, vocês serão semelhantes a Deus. A gente quer estar por cima. Nós queremos aparecer. Nós queremos o aplauso. Nós queremos a mídia. Nós queremos os likes. E às vezes quão profano é tudo isso. Porque simplesmente responde a uma expectativa carnal, diabólica do nosso coração. O nosso ego. Queremos estar por cima. Queremos ser o melhor. A lógica do reino é diferente. Quer ser o melhor? Serve. Serviço. Quer ser o primeiro? Seja o último. Ninguém tenha. Então veja, o que Paulo diz em Romanos 12, 3, de acordo com a medida da fé que Deus te concedeu. A fé é a reguladora do nosso ego. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos coloca num senso, numa condição de dependência daquele que tudo pode, e nos coloca numa posição de finitude. Isso é tremendo. E aí podemos receber elogios. Uau, você bateu a meta. Sim, eu me esforcei, mas glória a Deus por isso. O teste foi muito difícil. O concurso foi terrível. Eu não tinha grandes expectativas, mas eu orei, me preparei, passei. Glória a Deus por isso. A fé nos nivela, a fé nos regula. A fé mantém o nosso ego aonde ele deve estar. Por quê? Porque somente nele que nós encontramos a plena satisfação. Então, aquele que quiser se gloriar, como diz Paulo à igreja de Corinto, glorie-se no Senhor. Quantos rótulos a sociedade nos coloca? Quais os rótulos que a família, sua família colocou em você? De fracassado, de ruim, não vai dar em nada. Você nasceu a si mesmo, você não muda. Ciclos, não é? Ciclos e ciclos. E essas palavras ecoam na sua mente. Quando Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 4,11, ele diz assim: ordene essas coisas. Verso 11: ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Seja um exemplo
para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Um jovem. A igreja de Éfeso era uma igreja de gente culta, madura. E o Timóteo era um jovem pastor. E as pessoas olhavam no Timóteo assim, de cima para baixo. Que ninguém te despreze, pelo fato de você ser jovem. Olha a evidência da fé, olha onde a fé nos coloca. Olha onde um jovem maduro se torna o padrão e o modelo dos fiéis. Na fé, no trato, na pureza e no amor. Não importa quão caótico seja o ambiente corporativo, na universidade, na escola, onde você trabalha. E como que as pessoas te olham e te rotulam, saiba que você pode ser um modelo, um exemplo. Não para desfilar na Fashion Week, mas para ser uma testemunha viva de que o reino de Deus chegou naquele lugar através da sua vida. Isso é espetacular. Isso é espetacular. Hoje nós recebemos aqui um casal, trouxe lá do Ipiranga, aceitaram Jesus pela manhã. Não sei se o Brunão está aqui. Bruno está aqui? Deu Bruno, disse que viria. Bruno e a Lívia, vão se batizar agora em novembro, lá dentro da academia, da Cícero Costa. Nós precisamos levar essa luz e essa mensagem. Crentes maduros, que as pessoas vão querer colocar rótulos em você. Você vai chegar em determinados ambientes e a cultura do ambiente, da empresa, do mundo corporativo vai dizer, sente-se e cale-se. A fé é para a vida privada. O evangelho todo, para todo homem, em todo lugar, de acordo com a Conferência de Lausanne, em 1974. Então não permita que ninguém te cale. Não permita que ninguém te silencie. Mas como o Espírito Santo disse a Paulo, fala, não tema. Eu tenho muita gente nesse lugar. Deus já está lá por meio do Espírito Santo. Maduro, crente maduro. Quais as características da infantilidade? Na igreja de Corinto, partidarismo, irmãos. Ah, eu sou de Paulo, as paulinetes, né? Ah, eu sou de Apolo, as apoletes, e vice-versa, né? Aí Paulo vai dizer, acaso Cristo está dividido? O imaturo divide, o infantilizado divide. O infantilizado vai querer promover estrelas, os seus ídolos pessoais. Pastor Ivênia falou uma coisa de manhã, me permita dizer, às vezes o cara que é um cantor gospel, que vai ministrar, que vai cantar, que diz um artista, eu particularmente não sinto confortável. Artista, nós somos servos do Senhor. Servos do Senhor. Ministros da nova aliança. Dispenseiro dos oráculos de Deus. É muito mais. É rebaixar demais. Nós somos servos, representantes, embaixadores, embaixatrizes do Rei dos Reis. Nós somos representantes de um reino que onde chega, causa impacto e revolução. Paulo em 1 Coríntios 3, ele diz assim, irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Criança. Dei-lhes leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Que frustração. Meu irmão, já vi situações de crente, 500 anos de crente, faz uma oração aí, não consigo fazer uma oração. Não consegue evangelizar uma pessoa. Não consegue cuidar, não consegue fazer uma visita. Não consegue fazer um discipulado. Ah, não consigo memorizar um versículo da Bíblia. Você consegue memorizar todos os títulos do teu time. O ano que ele ganhou.
prática. Leia, releia, medite, ore a palavra, coloque o texto diante de você, diz assim, não, esse texto vai ser parte da minha vida, eu vou ser parte dele e ele de mim, eu vou dialogar com o autor desse livro, e ele vai dialogar comigo, nós vamos caminhar juntos. Isso é tremendo. E aí a Bíblia deixa de ser um livro abstrato, uma narrativa histórica, ou um livro de especulação. Passa a ser parte da minha vida. Nela eu vejo a minha história, pecador, arrebentado que fui, chafurdado no pecado, mas a graça do Pai bondoso me alcançou. Glória a Deus! Primeira Pedro 2:1, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Livrem-se, deixem para trás, isso é coisa infantil. Se você descobriu a sua medida certa nele, você vai ter inveja de outras pessoas, por quê? Se você descobriu a sua posição no corpo de Cristo, os seguidores de Apolo vão dizer assim, uau, vão querer colocá-lo num lugar, ele vai dizer assim, não, esse lugar não é para mim, eu sei quem sou nele, e eu sei o que ele me chamou para fazer. Existem coisas, irmãos, que elas têm que ficar para trás, para que a gente avance. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você, olha para mim agora, por favor. Quantos conhecem a história de Saul, o rei? Se você não conhece, leia 1 Samuel capítulo 8, 9, capítulo 10, capítulo 15. Saul era um cara assim, era o cara do século 21. Você sabe que com o avanço da ciência, quem tinha o QI alto era a pessoa que sabia matemática, português, não era o cara. Hoje não, hoje é a cultura do corpo. É a cultura do corpo. E Saul, os caras que assim, se aproximavam de Saul, batiam no ombro dele. O cara era gigantesco. Do ponto de vista físico, Saul era forte. Do ponto de vista psicoemocional, uma criança. Um fracote. Menino. Por que ele não encarou, se ele era grandão? Por que ele não encarou Golias? Fala sério. O cara com todas as armaduras. E aí? Por que ele teve medo? Aí chega o menino Davi diante do conflito. Quem é esse circunciso? Quem é esse pagão que desafia o exército do Deus vivo? Vou lá, vou lutar, vou matar esse cara, botá-lo no chão, não é? Ele é grandão, vou dar um double leg nele, né, Pereira? Colocá-lo no chão e arrebentar com ele. Mas o Saul, com medo, 40 dias de humilhação. E quando o Davi vai pedir para lutar, o Saul diz assim, você é um menino. Esse cara, Golias, ele é experimentado em guerra. Ele é veterano. Aí Davi diz assim, você não conhece a minha história. Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando o leão vinha, você não sabe o show que era. Você não sabe. Eu sei que a galera do Instagram não sacou isso. Foi tudo no anonimato, na surdina. Mas havia uma história que estava sendo forjada e formada para esse momento. E assim como eu peguei aquele leão e aquele urso, é o seguinte, esse aqui já era. Porque ele vem em mim com essas armas artificiais, mas eu vou contra ele em nome do Senhor dos Exércitos. Pequeno diante do desafio, gigantesco, dias de humilhação,
mas com uma história que vem sendo formada e forjada com Deus ao longo da história e presente, construindo cada capítulo da história daquele jovem. Rei sem reinado, rei sem exército, tem que ter maturidade. Lembro-me de uma história interessante. Um visionário, um homem que construiu muitas coisas. Depois de construir muitas coisas para Deus, ele morreu. Mas ele não conseguiu realizar algo em vida. Mas ele verbalizou isso. E os filhos fizeram. E no dia da inauguração, uma pessoa chegou ao lado da filha e falou assim: uma pena que ele não está aqui para ver. Isso é emocionante. A filha disse assim: ele viu tudo isso antes. A maturidade espera, antecipa, vislumbra, sonha profundo numa fé que está pautada naquele que realiza o impossível. Ele põe gigantes ao chão. Ele quebra o tradicionalismo. Ele arrebenta o odre velho para pôr um vinho novo, num odre novo. Então deixa essa história antiga para trás. Avance. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam. Nós precisamos de uma igreja forte nesse tempo. Precisamos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. A criação de Deus em todos os sentidos, ela vem sendo desconstruída. Desconstruída. Desde os alimentos geneticamente modificados, para aqueles que creem no aquecimento global, sabe, não é? Todas as conferências têm sobre aquecimento global. O relógio do Apocalipse, que foi atualizado, ou é atualizado todos os anos. Os homens ou seres humanos que fazem transição, não é, de sexo. As relações, que já passa-se mais de 60, cerca de 62, é pan, é bi, é cis, é uma série. E LGBTQI+, mais por quê? Porque há uma abertura no horizonte para tantas outras que podem ser acrescentadas. Esse é o mundo que a gente vive. E antes essas coisas estavam muito distantes de nós. Hoje nós percebemos que existem pastores que defendem, que endossam e que proclamam. E como nós vamos discernir? Como que nós vamos suportar tudo isso sem ser religioso, sem ser hipócrita, sem ser preconceituoso? Nós precisamos de uma maturidade cristã muito elevada e de uma definição teológica muito clara. Amém? Alguém já leu o livro 1984 do George Orwell? Não? Uns 3 aqui. Você vai no YouTube hoje, estoura uma pipoca, procura lá o livro, o filme, está no YouTube, lá, George Orwell, 1984. O mundo está dizendo assim, se eu disser aqui, isso aqui para você que é 4, eu estou dizendo que é 4, 4, 4, mas eu quero que você diga que é 5, 5, 5. Existe uma cultura que está ditando, impondo. Os Jogos Olímpicos, foi isso que aconteceu. Atletas tiveram que se submeterem
a uma dieta vegana sem serem veganos. Ao mesmo tempo que dizemos que não existem metas narrativas ou valores globais, que vivemos num mundo livre, é o contrassenso. E se você não tiver parâmetros espirituais, teológicos e convicções muito claras, se for um crente infantilizado, você será como palha levada pelo vento para todos os lugares, sem base e sem firmeza. Se coloque em pé, por gentileza. Quase terminei, hein? Verso 14 diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O maduro, o experiente, que pela prática, ele vai ter parâmetros para discernir entre aquilo que é bom e aquilo que é ruim. É por isso que nós precisamos amadurecer. O processo de amadurecimento não é fácil. Às vezes dói muito. Mas eu não quero ser um crente infantilizado, fazendo birrinha gospel, né? Mimimi. Não sei quantos de vocês viram no meu Instagram, há mais de um ano lutando para trazer um jovem de 26 anos do Irã, estava prestes para ser deportado para o Irã. Se fosse deportado, seria executado. Há uma semana atrás, há 2 semanas atrás, conseguimos o visto dele. Já havíamos comprado a passagem dele, aí tivemos que deixar só o número de referência lá do localizador. Anteontem, conseguimos fechar e resolver todas as questões da passagem dele. No dia 20 de novembro, o Dominique, para a glória de Deus, estará no Brasil. Quão difícil a vida do Dominique. Lá na Turquia, a mãe sofrendo. Quais as guerras que você tem visto? De repente você treme. Você tem receios. Você tem medo. Perguntas, questionamentos, dúvidas. Você pode começar hoje uma jornada de crescimento. Chega de uma vida infrutífera. Amém? Chega. Quando Deus tirou o povo do Egito, o Senhor não os levou pelo caminho dos filisteus. Porque se eles vissem a guerra, eles iriam voltar. Para você se deparar com a guerra, dependendo do inimigo, você tem que olhar no olho do inimigo e dizer assim: não, é para cima mesmo, não quer nem saber. Bora. Por quê? Porque você vai evocar a sua história, aquilo que Deus vem fazendo. Você não está só. Ele disse assim: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, muito obrigado por essa noite. Queremos sim romper com esses princípios rudimentares, elementares da fé cristã. Queremos algo mais profundo. Queremos que essa jornada, essas experiências sejam tremendas. Tremendas. Queremos crescer, te conhecer melhor, aprender contigo, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toda inanição espiritual, todo comodismo, toda fraqueza,
toda estagnação, toda inércia. Deus, toda a cadeia do inferno que escraviza, toda palavra que foi proferida, que travou, que prendeu, que escravizou, seja quebrada nesta noite, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja livre, livre para crescer em Deus, livre para o novo, livre para viver em novidade de vida, livre para o conhecimento mais profundo sobre Deus, sobre Jesus, sobre os seus mistérios, sobre a sua missão, sobre a natureza dele. Deus, em nome de Jesus, que os corações desanimados, Senhor eterno, sejam revigorados, sejam animados. Deus, em nome de Jesus, toda vocação que foi travada, que seja agora destravada pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira toda infantilidade espiritual. Nós queremos essa jornada linda contigo, linda. Queremos nos surpreender com a tua presença ao longo do caminho. Queremos ter experiências de milagres, de cura, de provisão, de libertação. Deus, queremos uma fé viva, que gera frutos, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus eterno, eu oro por esse lar, por essa família enlutada. Troca todas as vestes de luto por vestes de louvor nesta noite. Traga alegria a esse coração enlutado, para a glória do teu nome. Jesus, nós dizemos nesta noite que tu és o nosso bem maior. Tu és a porção da nossa herança. Bendito seja o Senhor. Você pode aplaudi-lo mais uma vez? Glória a Deus. Glória a Deus. Tenha uma semana abençoada, cheia da graça, do cuidado, da proteção e da provisão do Senhor, em nome de Jesus. Vão na paz. Vão na paz. Deus abençoe.